Então, mais ou menos é o que é a linha que a gente adota aqui, né? De criticar as principais questões, ver o que está por trás, interesses, luta de classe, essas coisas. Outra coisa interessante, são questões, tirando uma ou outra dessas 15 aqui, acho que vai ter uma ou duas só, um pouco mais focada. Em geral, são questões que pendem meio que assim para dissertação. Tem muito negócio, disserte sobre tal assunto. Então, ela valoriza as noções gerais sobre temas importantes. Você vai ver que todas as questões, não tem nenhuma, aí não escapa nenhuma, todas as questões abordam períodos e temas de grande conhecimento. É Revolução Francesa, Revolução Industrial, ditadura militar, Egito, você vê que são temas clássicos. Então é basicamente aquilo que você viu ao longo da tua formação, com uma pitada importante de senso crítico, que é para construir uma dissertação voltada mais ou menos para o que eles querem. O que eles querem? Uma noção de luta de classe, desses conceitos mais essenciais que a gente estuda aqui na sociologia, na história e tal. E a associação com o Brasil também, né? Algumas coisas. Muita coisa, você vai ver que para atualidade. Então, o que eu pensei, né, na hora que eu fui preparar essa aula? Eu pensei em cada questão, que a maioria delas tem relação, tem possibilidade, cada questão, até Egito, todas as questões a gente trazer para o que está acontecendo mais ou menos agora de importante no Brasil, que esse é o viés deles. Então, se é questão do estupro, igual a sua primeira questão é sobre estupro, mais ou menos como está a situação no Brasil, que personagens se destacam nos últimos tempos e tal. Sobre ditadura militar, então como está a liberdade de manifestação, aquela questão dos professores lá no Paraná no começo do ano passado, e vem vindo agora esses confrontos com a polícia, por exemplo, né? Aqui uma outra fantástica também, que é sobre grupos de marginais. Então aqui é molezinha, black bloc e tal. O outro do Egito, obras faraônicas, literalmente. Então também puxar para esse lado. São muito legais, assim, quem elabora, você vê que é uma pessoa de conteúdo, porque você vê que é tudo texto, ou imagem, ou música relevante, de conteúdo importante, assim, que traz uma solidez já, não é uma música qualquer, você pega uma música do Chico Buarque, das mais conhecidas, não é uma fotografia qualquer, em alguns lugares, então você vai ver que também ele te dá essa sustentação, assim, de, aquilo que você estudou, você vai colher os frutos. Você dificilmente vai encontrar algo inédito e tal, né? Então é mais ou menos isso mesmo. Se for possível, assim, eu vou ainda dar alguma lida. É pegar esses tópicos mais famosos, mais conhecidos e ver as características gerais, sociedade, economia e tal, porque é o que aparece na maioria. Beleza. Vamos comentar então, pelo menos a gente começa dessas mais recentes, talvez algumas mais antigas você já até tenha visto em simulado, alguma coisa assim, porque... Não, esses aqui eu até peguei esses tempos aí para ver que eles soltam a prova e tal. Só, muito bom também, para estar mais ou menos sintonizado, né, que tipo de assunto eles estão... Esses aqui eu até fiz ano passado. Beleza. Uma coisa que é importante, eu até fui fazendo aqui enquanto eu estava lendo e tal, é grifar, porque como são textos grandes, vale a pena, porque na maioria das respostas você vai usar alguma referência, algum exemplo tirado do texto. Então se você já grifa, igual na hora que eu estava lendo essa 1, a primeira coisa que me veio à mente de usar é essa palavra supostamente, né? Vamos fazer essa crítica aqui e tal, e vamos destacar até outras palavras. Nessa 3 aqui também tem umas palavras-chave. Você acha melhor ler o que ele pede antes do texto? Eu acho. Eu sempre sugiro isso, em todas as questões. Principalmente quando o texto... Vamos ver se tem alguma assim que é bem pequenininho o texto. A 7, é só uma foto, né? E já vem. Beleza, você até dá uma olhada na foto antes. Mas em termos de ganhar tempo, a principal metodologia é ler primeiro o item mesmo, né? Beleza. Então, se a gente for, né, fazer isso, você pode até ler o título, só por... mais uma mulher é estuprada e enforcada em árvore na Índia. Então o tema é estupro, violência contra a mulher, então é um tema bem atual.
Aí vem o enunciado, com base no texto. Então, com base no texto, é muito legal você citar, vai dar solidez, vai dar consistência para a resposta. Você usar alguma passagem do texto, sempre que aparecer isso, você usar alguma passagem do texto na sua resposta, entre aspas, você vê, você monta, mas usa alguma informação, algum dado específico do texto, para ficar claro que você tirou do texto, né? E nos conhecimentos sobre a sociedade indiana, e é o que é extra, responda qual seria a explicação histórica. Então, histórico é o que vem do passado e vai se mantendo, para os estupros de mulheres ainda acontecerem hoje em dia na Índia, especificamente na Índia, assim como em outras partes do mundo. Aí seria legal você usar Brasil, né, para garantir, mas beleza. Mais uma adolescente foi encontrada enforcada em uma árvore nessa quinta-feira, dia 12. A fonte é O Globo, G1, e de Globo de manipulação. Então, olha que viagem. Supostamente após ter sido estuprada. Então você vê que logo no começo os caras já questionam a própria veracidade do estupro. Supostamente, então ela foi morta, tal, mas supostamente. Então você vê que o cara não está indignado com o crime e estimulando os leitores a se indignarem também. Ele está até questionando a vítima, se realmente ela foi estuprada ou não, após ter sido estuprada no estado indiano de Uttar Pradesh. O quinto caso semelhante registrado na região nas últimas 2 semanas, informou a polícia. A jovem de 16 anos de idade foi encontrada essa manhã em uma árvore aos arredores da cidade de Tanana. Fontes policiais disseram à agência local, Lança, que a jovem teria sido raptada na noite dessa quarta-feira, quando sua família se dirigiu a um casamento e a deixou sozinha em casa. A família da adolescente denunciou o desaparecimento da jovem em uma delegacia, ainda na noite dessa quarta, mas acabou sendo rechaçada pelos agentes. Aí aqui não tem nada a ver com o jornalista, não é uma manipulação, é uma questão da sociedade indiana. Você viu que a família chegou lá falando, minha filha desapareceu, não sei o que, está acontecendo muito estupro, estou com medo. Polícia cagando e andando, como é comum isso, muito forte, né? Você já ouviu falar das mulheres serem humilhadas nas delegacias, né, tal. De acordo com os familiares, a menina também teria sido vítima de estupro. De acordo com os familiares, a menina, até o tempo verbal, teria sido, não foi vítima de estupro. Uma acusação que ainda está sendo investigada. Você vê que o cara reforça que, talvez não tenha sido. Aí vem pior ainda, estamos investigando todas as possibilidades, incluindo a inimizade com alguma pessoa. É o que disse o policial provavelmente aqui, né, como está entre aspas. Mas é muito cedo para qualquer conclusão, disse o policial local. Nas 2 últimas semanas, 4 casos com 5 vítimas de mulheres enforcadas foram registrados no estado de Tanana. Mulheres enforcadas. Muito bem. Então a gente já viu aqui alguns elementos que é a aceitação, a naturalização do estupro na Índia, a postura machista, o indiferente da polícia, das autoridades, e a própria visão também machista e que naturaliza de uma certa forma bem subliminar, mas aí a gente está sendo crítico, a visão do estupro como sendo algo normal, aceitável, do próprio jornalista brasileiro da Globo que retratou. Aí vem, com base no texto e nos conhecimentos sobre a sociedade indiana, responda qual seria a explicação histórica para os estupros de mulheres ainda acontecerem hoje em dia na Índia, assim como em outras partes do mundo. O principal elemento aqui, que a gente tem que destacar minimamente assim, para apresentar o tema, é o machismo, né? A questão de gênero, a desigualdade de gênero, a situação da mulher ao longo da história. Então você poderia ter começado desde a sociedade antiga, o gênero feminino tem sido vítima de forma sistemática em quase todos os lugares e épocas, quase todas as sociedades, principalmente na sociedade oriental, que é da Índia, né, ou indiana, que ainda tem como agravante a divisão em castas.
que legitima um sistema de que existem pessoas melhores, superiores a outras. Então, uma mesma lógica, isso daí é muito legal no capitalismo também, porque a gente não vive numa sociedade de casta igual a indiana, brasileira, por exemplo. Só que não tem casta, o cara que mora no condomínio tal, com o carro tal, o cara que mora na periferia, no bairro tal, de busão, é castas também, um é superior ao outro, cor de pele, né? E aí, inclusive, de gênero. A mulher é inferior, a menininha tem que ser educada de um jeito, o menino é livre, né? Então, tudo isso, a questão da publicidade, da coisificação da mulher, tem um monte de ramificação. Então, de uma maneira geral, a gente tem que descrever a situação do machismo, né? A ocorrência do machismo no mundo ao longo do tempo, especificar a peculiaridade da sociedade de castas na Índia, né? Dar solidez a essa sua afirmação de que as mulheres são vítimas do machismo, citando o texto, como citado no texto, um número muito grande de vítimas em pouco tempo. Então é aí que você usa o texto. Você apresenta o machismo e fala assim, o próprio texto está indicando aqui que várias garotas foram vítimas. Além da fala do policial, né? E aí você confirma isso, né? Aí as próprias autoridades também não tomam atitudes. Não sei se você lembra, isso daí já faz algum tempo. Não caberia aqui nessa resposta, mas ela confirma assim, a questão das autoridades, da displicência das autoridades aqui no Brasil, com esse negócio do estupro. E na maioria dos países do mundo. Teve um caso, uns 4, 5 anos atrás, eu imagino, de uma turista estadunidense, gringa, que foi estuprada numa van do Rio de Janeiro. Não sei se você lembra desse caso. Ela não foi morta, ela foi estuprada numa van clandestina e tal. Ela denunciou, os caras foram presos no mesmo dia. Os caras foram presos no mesmo dia ou no dia seguinte. Eu sei que no jornal hoje, no dia seguinte, eles estavam lá na delegacia, mostrando. Aí foram ver, eles tinham já estuprado não sei quantas, na mesma van. Todas tinham denunciado. Todas relataram terem sido desrespeitadas ou esnobadas, constrangidas na delegacia. Quando chega a gringa e fala assim, foi estuprada assim, os caras pegam no mesmo dia. Ou seja, os caras não tinham capacidade de ter pego antes, né? Será que eles ficaram olhando assim para o americano e falaram, acho que foi teu shortinho, não sei o que, você não deu mole para eles não? Será que eles falaram isso, os polícias? Né? Então isso daí são casos que confirmam essa situação para estupros, assim como em outras partes do mundo. Aí nesse finalzinho seria legal você usar o caso brasileiro, né? Assim como no Brasil também, em sociedade, bastante ligada a essa prática, desde o período colonial, não sei o que lá, ainda hoje se verificam vários casos de estupro também e tal. Era tranquilo. Aqui, em termos de conhecimento mesmo, a questão do machismo e algum exemplo para solidificar, histórico e tal, a questão da sociedade de castas e a capacidade mesmo de elaborar um texto coerente ali, tal, mas sem muita dificuldade. Tem algum comentário mais sobre isso? Na questão 2 aqui, fantástica também essa questão, ele vai apresentar brevemente aqui o negócio da ditadura e tal, vai mostrar a letra, um trecho só da letra, acho que é toda, a letra da música Apesar de Você, e aí ele traz o enunciado. É possível perceber por meio da canção certas características da sociedade, daquele período que o regime militar preferia que a grande maioria da população não viesse a conhecer. Disserte sobre pelo menos uma dessas características. Então essa questão é muito legal, porque ela é quase uma mini redação
sobre o tema características da sociedade brasileira na ditadura militar, né? E que características poderiam ser? Existem várias. O ideal é que você buscasse sobre pelo menos uma. Então você poderia até usar duas que tivessem o máximo possível de relação com o enunciado, com a letra, para dar mais solidez. Então aqui, em especial, durante a ditadura, né, após o AI-5, você lembra o que foi o AI-5? O ato institucional. Número 5 foi um decreto, ato institucional, um decreto do ditador, né, do general lá, que dá amplos poderes para o executivo, para o presidente. Um desses poderes é o de acirrar ainda mais a censura, de prender pessoas sem nenhuma acusação formal, que é o fim do habeas corpus, que é famoso também. A possibilidade de decretar estado de sítio, que é quando a polícia pode entrar na casa de qualquer um, por exemplo, sem mandado, pode decretar toque de recolher. Então é uma exceção, um estado de exceção. É quando não tem liberdade, democracia, direitos, né? É o contrário do estado de direito, estado democrático de direito. Beleza. Então aqui ele já anunciou essa questão da prisão, da censura no AI-5. Inicia-se um período de intensa censura, ele confirma aqui as produções culturais, inclusive das músicas, quando vários cantores e compositores tiveram partes, algumas canções inteiras vetadas, a divulgação, discos banidos das lojas, e como punição alguns foram condenados ao exílio. Pode-se afirmar, aí o exílio é quando a pessoa tem que ir embora, né? Pode afirmar que o cantor e compositor Chico Buarque foi um dos alvos prediletos da censura, isso porque ele era bastante crítico, o que o levou a adotar o pseudônimo Julinho de Adelaide. Você já ouviu falar dessa história? Que era o seguinte: os caras da censura já estavam tão encanados com o Chico Buarque que qualquer música que chegasse com o nome Chico Buarque, mesmo que fosse a mais ingênua, que não fosse de amor, Julieta na janela, não sei o que, os caras censuraram. Então o que ele fez? Ele inventou tipo Fernando Pessoa, um pseudônimo, Julinho de Adelaide. Então quando ele escrevia uma música, ele não assinava Chico Buarque, ele assinava Julinho de Adelaide e mandava. Como ninguém conhecia Julinho de Adelaide, esse vagabundo da censura nem lia direito e liberava. Não entendia também, liberava. Tá. Então era mais ou menos isso que ele estava falando por um tempo. A canção Apesar de Você foi um dos alvos dos censores. Aí vem, hoje você, quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, ou seja, não tem diálogo. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão, com medo. Você que inventou esse estado, é o estado de exceção, é o estado ditatorial. Inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Apesar de você, da ditadura, né? Diz que quando chamaram ele para perguntar o que essa porra dessa letra aqui quer dizer, quem que é essa apesar de você? Ele falou, não, é uma ex-namorada minha, que era muito brava, encanada, não sei o que eu fiz pra ela. Os caras não deixaram, mesmo assim eles não deixaram. O Chico zoava. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia, como vai proibir quando o galo insistir em cantar. Aí ele vem falando, né, das manifestações, da oposição, água nova brotando e a gente se amando sem esperar. Quando chegar o momento, meu sofrimento vou cobrar com juros, ou seja, vai ter revide, vai ter troco, né? Todo esse amor reprimido, esse grito contido, essa repressão, né? Você que inventou a tristeza, tem a fineza de desinventar, você vai pagar e a dobrar. Então aí a questão de punição. Apesar de você, amanhã de ser, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Tá. Disserve sobre pelo menos uma dessas características, que eu acho que seria interessante falar da questão da censura, que é a principal, e da violência, das prisões, ou então até da questão econômica, se quiser. Muita loucura você pensar o que ele falou ainda pode ter a ver assim, com a crise assim, da abertura econômica e tal, aí você vai pagar dobrado. Aí pensei, eu falaria sobre a censura e sobre a
usando a inflação, por exemplo, né? A questão do arrojo salarial, que foi marcante nesse período, que aí ó, a tristeza, né? Falando do desemprego ou da inflação que começa a disparar na ditadura, né? Legal. Aí, como você vai dissertar, seria legal você começar assim, tipo, apresentando mais ou menos a música, como fica claro na letra da música, apesar de você, é uma crítica do compositor Chico Buarque, é a situação vivida pela sociedade, por boa parte da sociedade brasileira, não sei o que lá. Só deu uma apresentada, já vai direto entre as características, a própria censura a qual a música foi vítima, e outro elemento, a situação econômica, agravada, tá, essa censura cultural agravada pela dificuldade econômica, ficaria legal. Ele só fala de certo, então você não precisa concluir com nenhuma grande solução e tal, só mais falar que a ditadura, talvez seria legal você terminar dizendo que a ditadura se encerrou, mas ainda não houve punição como cobrada na música, você vai pagar a dobrado, não sei o que, ainda não houve punição para os militares, né? Porque ninguém foi preso e tal. Aí nem precisa falar da Comissão da Verdade, porque vai ter uma outra aqui sobre a Comissão da Verdade, logo na sequência. Tranquilo, essa? Beleza. Essa 3, muito legal também, extremamente atual, ela até pede, né, para contextualizar com o Brasil, que é sobre jovens, grupos de jovens que cometem delitos e tal. Cite e analise um evento similar ao mencionado no texto em relação a outro grupo social na história recente do Brasil. Então precisava ver o que ela está falando aqui, né, o que está sendo dito no texto, para imaginar um evento e um grupo social. Ao que parece, a partir de 1902, que o nome de Apaches passa a ser empregado para designar um bando de jovens cujos delitos faziam Belleville, na França, tremer. A paternidade dessa transição é controversa, para uns a invenção jornalista, para outros resposta de policial indignado, para outros ainda o vocábulo seria a escolha dos próprios jovens, acostumados a batizar seus grupos com nomes coletivos e simbólicos. No sentido estrito original, Apache designa jovens malandros do subúrbio. Subúrbio é periferia, é área distante, mais pobre. O Apache está ligado à grande cidade, cidade grande, mais precisamente Paris, metrópole, né, capital. Popular dos bairros de periferia, A sedução que exercem os Apaches também é a da capital. Quando o Le Journal Matin noticiam diariamente seus delitos, em uma coluna com a rubrica Paris Apache. Para a juventude não se prevê realmente nada afora o serviço militar. Não se prevê quem não se prevê? A sociedade de uma maneira geral, os políticos, as autoridades, não pensam nada para os jovens a não ser sim, alistar no exército, ingressar no exército. E para os recalcitrantes, que são aqueles mais rebeldes, os subversivos, os que não se adequam, os batalhões disciplinares, que é tipo cadeia, né, os castigos. Muitos veem no exército a forma de captar qualidades guerreiras mal empregadas e de domar os rebeldes impenitentes, enviados para as primeiras linhas quando vier a guerra viúva suprema. Foram os primeiros que morreram, então. Nessa história, o historiador Abraham refere-se aos grupos de jovens considerados delinquentes, conhecidos pelo nome de Apaches, que tornam cérebro e violência aos seus atos. Com base nos seus conhecimentos a respeito da história contemporânea, cite e analise um evento similar ao mencionado no texto em relação a outro grupo social na história recente do Brasil. Poderíamos escolher Rolezinho, Black Bloc, Pacífico, da ditadura para a atual recente. Os arrastões nas praias do Rio de Janeiro,
que também chamou atenção bastante nesse último ano e é antigo, né? E é atual ainda. Então, arrastão, rolezinho, black bloc, passe livre. Seriam os que têm algum tipo de relação direta com jovens de periferia que cometem algum tipo de ato que assusta a sociedade em cidade grande, em metrópole. O ideal é que você escolhesse aquele movimento que você achasse mais confiante em explicar o mínimo do que ele consiste, pelo que ele luta. Então, desses, pelo que ele luta, ou qual a explicação da sua existência, deles, qual que você acha que você teria mais tranquilidade para... Eu acho que o rolezinho. Né? Então, falar a questão de ascensão econômica de um grupo da sociedade, falta de espaços nos bairros pobres, espaços públicos para esses jovens frequentarem, a questão da discriminação e do preconceito, que acaba intensificando ainda mais essa segregação e muitas vezes motivando essas atitudes mais violentas, né? Que a galera é expulsa do shopping, então agora eu não vou poder vir dançar aqui, paquerar, ver as minas, então eu vou quebrar tudo e vou roubar dessas patricinhas filha da puta, né? Então isso também você poderia reforçar. Que mais? A questão dos shopping centers serem um lugar privado, um espaço privado, e que portanto aí entra em confronto com o direito desses jovens também de frequentar esse espaço, né? Ao mesmo tempo em que uma parte desses jovens também já é consumidor e de uma certa forma cliente desses shoppings, em certo aspecto, né? Porque tem o lance das roupas e do celular, dessas fitas, né? Acho que seria interessante isso. Aí o B, analisa e explica a posição de Michel Perrault com relação à solução encontrada pelo Estado francês para disciplinar a juventude considerada fora dos padrões da sociedade. A posição de Michel Perrault é uma posição crítica, né? Contrária a essa situação. Então, qual seria a explicação para uma pessoa ter uma visão contrária? Isso daí é muito interessante. Seria você ter o bom senso de entender o quê? Que se esse movimento existe, é porque existe uma situação real que o origina. Colocar essa molecada na cadeia ou no exército não vai resolver, não vai solucionar. Então a essência da resposta seria você conseguir alcançar isso. Tipo, a posição da autora é crítica, é contrária, né? É oposta à solução encontrada pelo Estado francês, pois ela compreende que a existência desse movimento está relacionada, está atrelada a algum tipo de problema, de distúrbio real existente na sociedade. No caso aqui, fica claro, para a juventude não se prevê realmente nada fora o serviço militar. Então, com uma falta de perspectiva, de emprego, de estudo, de possibilidade de alcançar, né, uma dignidade, uma oportunidade e tal, e que não vai se resolver com repressão violenta, com alistamento militar apenas e tal. Beleza. A questão 4.
Construir é uma atividade fundamental para o soberano egípcio. A citação da historiadora Sorfi faz alusão ao Egito Antigo, especificamente ao período conhecido como Antigo Império, considerado uma fase de estabilidade política por parte significativa da historiografia, bem como uma idade de ouro de sua civilização por parte dos próprios egípcios. Com base na citação, na figura de seus conhecimentos sobre o Antigo Império, explique um elemento que transmitia a noção de poder ligado aos faraós no Egito Antigo. Bom, fica bem claro aqui que tem várias possibilidades, mas o que eles estão frisando é a questão das grandes obras mesmo. Tanto a questão religiosa pode ser compreendida de uma certa forma, a economia, eles citaram aqui estabilidade e tal, não sei o que, época de ouro, mas sobretudo a questão da construção, da arquitetura, propriamente dito, né, da engenharia, da construção desses grandes templos e tal, como a pirâmide e a esfinge que está aqui. Explique um elemento que transmitia a noção de poder ligado aos faraós no Egito Antigo. Um desses elementos, então, é a construção de grandes obras. A construção de grandes obras como as pirâmides de Gizé e a esfinge. Que simbolizavam a divindade, né? A proximidade do faraó com o mundo dos deuses, a divindade, porque essas obras eram para que ele pudesse manter a vida eterna, né? Colocar os seus tesouros para a eternidade. Mostrando destacando, né, também podia destacar o papel, qual seria uma palavra não anacrônica, uma palavra apropriada, papel de soberano do faraó, porque ele é o dono das terras, ele é o dono das plantações, é o dono de tudo que existe, e é a ligação, serve de ligação entre o mundo humano e o mundo dos deuses e tal, né? É como se fosse o principal pilar da sociedade egípcia dessa época. Tudo gira em torno do faraó. Beleza. Aí a gente usou a citação, a imagem. Beleza. Bom, basicamente quando é questão sobre Egito é a organização da sociedade, né, que é uma sociedade servil ligada à concessão, né, de favores que o faraó transmitia aos servos e tal, em troca do direito de usar as terras, de pagar os tributos, né, politeísmo. Beleza. A gente aqui na pergunta não faz nenhum tipo, não deixa nenhuma brecha para relacionar com o Brasil, né? Se pedisse, a gente podia usar a questão das grandes obras de Olimpíada, de Copa do Mundo, os estádios e tal, como demonstração de pujança econômica, de poder, de uma determinada administração política e tal. Foi o auge, né, do Lula-PT, agora da Olimpíada e da Copa do Mundo. Beleza. Bom. Essa é legal também, sobre imigração.
Esse daqui é um tema muito importante, né? A gente dá uma pincelada no que está acontecendo, mas ele é legal porque ele trata, até foi hoje que eu li. Hoje eu li um artigo de um jornalista, acho que é português, ele falando dos estupros que os agentes de segurança da Europa estão cobrando das refugiadas sírias e tal, como passaporte para poder entrar na Europa, o estupro delas e das filhas. Então os caras estupram as mulheres e as crianças, meninas, para deixar entrar na Europa. Tipo, só pode entrar depois de ser estuprado. Isso agora, os europeus, os chiques fazendo isso, né? Então isso daí também é interessante para falar sobre a questão, né, de desigualdade, de migrações, de desrespeito e tal. Bom, aqui como é pequenininho, acho que pode ler tudo direto e tal. Espera-se colonizar com chineses, os culis, os malaios e todas essas raças degeneradas do Oriente, sorte de lepra humana. Já se experimentou a espécie do Celeste Império, que é a China. Que produziu ela? O Brasil, de resto, já está farto dessas famílias mescladas e bastardas que não constituem um povo. O que lhe falta é sangue, a atividade, a ciência da Europa. Ribeiroles. Gênese dos discursos sobre os orientais no Brasil. Paulo 61. Nesse texto, o jornalista francês Charles Ribeiroles refere-se à imigração de chineses para o Brasil nos anos 1850 com o objetivo de atender a necessidade de mão de obra na lavoura, no caso aqui de café. Com base na citação de seus conhecimentos a respeito da história do Brasil, responda aos itens a seguir. Analise a posição assumida por Ribeiroles quanto à imigração chinesa para o Brasil. A posição dele é contrária, é negativa, né, é de má vontade para com os chineses. E aí como é que a gente explica, como é que a gente entende, analisa essa visão contrária? Ele está fundamentado em quê? Essa ideia dele está relacionada a que tipo de pensamento, de situação mais ampla que predominava na Europa? O racismo, o eurocentrismo, o darwinismo social. Então todas essas ideias ou ideologias racistas que fizeram muito sucesso, que foram famosas em meados do século XIX, que dizia da superioridade do europeu, da inferioridade dos orientais e tal. Então a essência aqui é você dizer que a visão dele, contrária aos chineses, se baseia em princípios racistas, eurocêntricos. Isso, né? Como fica exposto, né? Quando chamam os chineses de raça degeneradas. Legal. E o B, cite e explique um posicionamento semelhante ao relatado no texto em relação a outro grupo social, considerando a história do Brasil. Inclusive, aí seria legal, inclusive os próprios europeus que vieram, porque os indígenas é de se entender, né? Os caras estavam tomando a terra dos índios, os africanos também têm uma fundamentação bem explícita, porque estava sendo usado como escravo e não era europeu. Agora, os próprios europeus também foram maltratados e discriminados e humilhados muitas vezes, explorados e tal, pelos brasileiros. Então, o mais garantido mesmo seria pegar o índio ou o africano, acho que ficaria mais explícito. Mas poderia até, se fosse querer na hora lá usar os europeus, falar da exploração que eles sofreram nas fábricas, lembra dos movimentos sindicalistas lá do início do século XX, nas fazendas de café também, que eles foram quase que tratados como os próprios escravos eram antes e tal.
né? Exploração, enganados, roubados pelos fazendeiros. Beleza. E aí, se fosse assim, explicar mais ou menos, caso fosse os índios, como é que você explica isso? A questão de uma ideologia que foi sendo criada do índio como um ser inferior, selvagem, preguiçoso, vagabundo, promíscuo, né? Do africano como violento, como bandido, insolente. E aí tendo como base a inferioridade racial mesmo, só pelo fato de pertencer àquele grupo. Beleza. Se quisesse até viajar um pouco na história recente aqui, falar da questão dos homossexuais, que são taxados como depravados, pederastas, pervertidos, doentes, né? Degenerada. É uma degeneração, não é uma degeneração ser homossexual na visão dos homofóbicos, né? Bom também. Beleza. Aí essas 6, uma charge muito legal. Tradução, né? Súmula do Papa em 1791. Então tem um maluco limpando a bunda com um papel que o Papa escreveu. Isso em 1791. É o Latuf da época, né? O Angeli da época e tal. Explique o conteúdo histórico da Revolução Francesa. Olha só como é uma questão que vai lá para... Explique o contexto histórico. Então, o contexto histórico é mais ou menos o que está acontecendo na época da Revolução Francesa, obviamente na França, destacando o posicionamento do autor da imagem quanto à Igreja Católica. Então, basicamente, é para você descrever os panoramas econômico, social, cultural, filosófico, né, da França no período da Revolução, e aí aprofundar a questão da crítica que foi feita, como Montesquieu, Voltaire, os iluministas em geral, mas principalmente Voltaire, contra a igreja, os privilégios da igreja e tal. Então, contexto histórico, crise econômica, colheitas ruins, ascensão da burguesia e descontentamento da burguesia com os privilégios que o clero e a nobreza tinham. Legal. Então, o iluminismo, né, o destaque, o crescimento, a disseminação das ideias iluministas, entre elas as de Voltaire, por exemplo, que é o principal crítico, ele foi o grande estimulador dessa crítica à Igreja Católica, de iluministas como Voltaire, que criticam a postura e a própria existência da Igreja Católica na França. Podia destacar, né, a divisão da sociedade em estratos, né, os descontentamentos, os privilégios, o descontentamento da burguesia e a fundamentação filosófica iluminista nessas críticas. É isso aí. Agora vem uma...
burguesia. Acho que poderia destacar também, assim, pegando com gancho agora com o Brasil, assim, para além da questão, a questão dos movimentos populares que foram bastante presentes na Revolução Francesa e que, de uma certa forma, os sans-culottes, né, tal, as camadas populares foram cooptados e dominados, de uma certa forma, pela burguesia, pelos interesses da burguesia, né, que usaram esses movimentos populares para atingir seus objetivos. Como hoje, né, alguns grupos de elite tentam usar manifestações populares para atingir seus objetivos. O exemplo maior é esses movimentos pró-impeachment, né, desses movimentos da direita e tal. Legal. E até um pouco PT, assim. Também. Exato. Pegar mais populares. E isso, o PT usou muito isso para chegar ao poder, né? E hoje outros grupos como o PSDB também tentam usar esse tipo de artifício para chegar ao poder novamente. Muito bom. Aí essa próxima é sobre liberdade de expressão, direitos individuais e tal. As universidades da Europa, Estados Unidos e América Latina foram tomadas por movimentos estudantis na década de 60. A figura a seguir mostra um desses movimentos. Fotografia tirada durante eventos que mobilizaram estudantes na Universidade de Berkeley, na Califórnia, em 64. Free speech, né, liberdade de expressão e tal. Considerando as informações fornecidas, identifique e descreva um elemento da imagem que caracteriza os movimentos estudantis naquele período. Muito legal esse item A. Eu acho que tem duas coisas aí que são já bem óbvias, mas o principal deles, a passeata, né? A reunião em espaços públicos, a utilização das passeatas como um mecanismo de ação. Então, um elemento da imagem que caracteriza o movimento estudantil daquele período é a realização de passeatas como forma de ação. Outro elemento seria a faixa com os dizeres liberdade de expressão, que a maioria desses movimentos tinham como principal bandeira a liberdade de expressão mesmo, era muito ligada a isso, contra a censura, contra pudores e tal. O que mais? Essa bandeira dos Estados Unidos aqui, ligada ao nacionalismo. Poderia colocar, né? Porque até de uma certa forma tem alguns movimentos que são de ordem nacionalistas mesmo. Até no Brasil, os estudantes da Mackenzie lá, que era de direita, que tinha um caráter mais nacionalista, de defender até, né, algumas ideias mais de direita e tal, também. Discorra sobre um exemplo de movimento de contestação estudantil ocorrido no Brasil. Um exemplo de movimento de contestação estudantil ocorrido no Brasil. Ele não fala quando, se na época da ditadura ou tal. Então, tanto pode ser atual, como Passe Livre, é um movimento estudantil de contestação. Um dos movimentos da atualidade, que está bastante ligado à questão estudantil, é o Passe Livre. Você já não poderia usar rolezinho, né? Black Bloc, porque não tem diretamente nada a ver com nenhuma instituição de ensino. Esse daí do Mackenzie também, como ele não fala nada de tempo. Também poderia ter citado a UNE, a atuação da UNE durante a ditadura militar, né? A passeata dos 100 mil, que foi liderada por estudantes. Aquela tentativa de reunião lá em Biúna, que foi frustrada pela época da ditadura. Você
ouviu falar que um monte de estudantes tentou se reunir escondido num sítio em Ibiúna para fazer um congresso clandestino que estava proibido, a polícia percebeu, foi lá e prendeu 1.800 e tantos malucos, foi os busão, assim, tudo levando para a cadeia. Em Ibiúna. É o famoso congresso. Era para ser tipo um Woodstock, sabe? Porque a galera reuniu tudo isso no clandestino e tal, não sei o quê. Só que de repente, cidadezinha desse tamanho começa a chegar um leque de tudo quanto é lugar. Os caras ligavam, ó, tá acontecendo alguma coisa esquisita aqui. A polícia chegou, bateu em 20, dedurados, acabou. Prendeu todo mundo. Foi muito louco. Beleza. Bom, era isso. Agora vem mais uma de história do Brasil, período colonial. Começando aí pelo item A, cite e explique 2 fatores que possibilitaram o pioneirismo do Estado português nas grandes navegações. Esse é um tipo de questão que você não precisava ler o texto. Você lembra de memória? 2, acho que até a primeira aula do ano, ou a primeira ou a segunda, que eu coloco lá, fatores que possibilitaram a expansão marítima. A gente vai citando. O que estava acontecendo na Europa, em Portugal especificamente, que promoveu a expansão marítima? Um deles, centralização precoce do Estado português, foi o primeiro a se formar, né? A localização dele ali. Localização geográfica favorável, privilegiada, né? As portas do Atlântico, de frente para o Oceano Atlântico. A navegação que já era mais desenvolvida que nas outras. Técnicas náuticas, conhecimentos náuticos, desenvolvimento de instrumentos e técnicas náuticas, como a bússola, o astrolábio, a caravela, né? Legal. O que mais? O contato com os povos árabes e judeus, contato com judeus e árabes. O espírito cruzadista, que ainda era muito forte lá na Península Ibérica, também ajuda. Alguma associação, assim, a igreja favoreceu alguma coisa assim, para disseminar interesses da Igreja Católica em expansão da fé católica. Interesses da igreja na expansão da fé católica nos novos continentes foi forte também, ajudou a influência da igreja para convencer as pessoas, né? E o B, aí vai precisar dar uma lida, pelo menos no finalzinho do texto, muito legal esse item B. Explique o que a historiadora e autora desse texto, Laura de Melo Souza, quer dizer com a seguinte passagem: não se pode dizer a rigor que existisse então nem Brasil nem brasileiros. Está bem no finalzinho aqui, ó. Descoberto oficialmente, pois em 1500, sob o pontificado de Alexandre VI Borgia, não se pode dizer a rigor que existisse então nem Brasil nem brasileiros. Vários são os sentidos dessa não existência. E aí o item B está pedindo qual é um desses sentidos. Por que nos pode falar que em 1500, quando Cabral chegou aqui, ele tenha descoberto o Brasil, que não existia então Brasil e também não existiam brasileiros? Por que pode falar isso? É. Como é que a gente explica o fato de ser verdade, tá certo? Falar, ó, isso que o Cabral viu não era o Brasil e quem vivia aqui não eram brasileiros. A cultura deles, mais
um dos elementos. As pessoas que viviam aqui, onde hoje é o Brasil, eles não eram um povo unificado, eles não tinham uma identidade única, eles não se consideravam como pertencentes a um grupo único. Eram milhares de grupos, não só independentes, como até rivais, muitos deles rivais, inimigos mortais, né? Tal. Outra coisa, não havia uma unidade territorial, não havia território demarcado. Os índios que viviam aqui, eles não tinham delimitação de territórios, eram nômades. Então não havia um espaço, um pedaço de território chamado tal nome. E nem as pessoas que viviam aqui se identificavam como integrantes de um grupo. Essa fita de Brasil só vai existir, começar a existir a partir de quando? A partir do momento que os portugueses dominam, colonizam, dividem território com os espanhóis, trazem africanos, é aí que começa a surgir o que hoje é brasileiro, o povo brasileiro. E essa ideia de brasileiro só mesmo no século XIX ainda, depois da independência e tal. Porque antes era o quê? Você é de onde? Eu sou daqui de São Vicente. Ah, eu sou lá de Pernambuco. Ah, eu sou... Então não posso falar que o Brasil surgiu a partir do momento que eles instalaram as capitanias hereditárias. Não. Só depois que juntou. É a partir do século XVIII com XIX que começa a surgir essa ideia de um país, porque antes as capitanias era muito fragmentada, era cada um por si. Era cada um por si e Portugal contra todos. Então não tinha a ideia de que o cara que vivia aqui em São Vicente, ele tinha alguma relação com o cara que vivia em Pernambuco. O cara que vivia em Pernambuco era um estrangeiro, tanto quanto o cara que vivia no México ou nos Estados Unidos. Era a mesma coisa. A única semelhança é que eles eram dominados pela mesma potência, mas eles não tinham muita identificação. Só começa a ter identificação a partir de 1800 e pouquinho, com a independência, a Confederação do Equador, os negócios que vão mais para frente. Tipo assim, lá na Inconfidência Mineira, os caras de Minas Gerais não pensavam numa independência que valesse também para o Nordeste, eles estavam só neles ali. Eles vão declarar a independência deles, o Nordeste se vira. Né? Então esse negócio de pertencer mesmo, só 1800 e pouco com Dom Pedro para frente. E depois das capitanias hereditárias, teve o governo geral. Mas aí ele não conseguiu unificar, assim. Melhorou, acabou esse negócio de cada um por si. Com o governo geral, havia uma esfera que servia para ajudar, proteger todos, para auxiliar a todos, ao mesmo tempo que ia vigiar todos. E a diferença é que essa esfera de poder não estava lá longe, estava aqui no Brasil mesmo. Então começa a ter capital, tem Salvador, então ali é uma gênese. Só que isso vai engatinhar muito lentamente, até porque não havia estrada. Olha que interessante. Não tinha estrada praticamente nenhuma que você pudesse percorrer a pé daqui do Sudeste para o Nordeste. Né? Ou era de barco, e aí de barco não tinha muito esse negócio também de sair daqui para lá. Era daqui para a Europa, daqui para a Europa, daqui para a Europa. Né? Até porque as coisas que cada um precisava, lembra que vinha tudo da Europa? Então, ele só vai começar a ter relação mesmo depois da independência, que aí o imperador, que agora é o dono de tudo e ele é daqui, principalmente Dom Pedro II, vai construir as ferrovias, interligando. Aí começa a dar a impressão que existe um país mesmo. É legal. Beleza. A 9 é mais uma sobre ditadura militar. Analise a foto a seguir tirada durante o período do regime militar. Identifique e descreva dois elementos da foto que permitam caracterizar o regime militar no Brasil. Duas coisas aí dessa fotografia que pode ser usado como ponto de partida para caracterizar o regime militar. Ela é bem parecida com essa anterior aqui, a 7. Não, 7. É 7. É. Isso, ela é bem parecida com essa 7. Identificar e descrever dois elementos.
Um deles, eu não sei se você está conseguindo enxergar aí, ler o que está escrito nas faixas, mas tem essa mais nítida aqui, ó, pela anistia ampla, geral e restrita, mais à direita, branquinha. Conseguiu enxergar? Tem vendo aqui do Herzog, ó, tem uma faixa preta, não dá para ver muito bem, Admir tal, mas Herzog é famoso, né? Todo mundo conhece o Vladimir Herzog. Ele tá aqui. Então, ele assim, tinha a faixa que ele pode falar em relação à censura, assim. A tortura, a censura. Então, um dos elementos seria a violência do regime, a implantação da censura e da tortura, como se pode ver na faixa que faz referência ao jornalista Vladimir Herzog. Tem essa da anistia. Anistia é libertação, é perdão, né? Então a luta pela liberdade dos presos políticos, pela volta dos exilados, né? Seria um outro elemento. A luta contra a repressão e pela volta dos exilados e tal. Isso é o que dá para entender, né? Mas, por exemplo, causada por aumento de salário. A inflação não é causada pelo aumento de salários, mas por especulação financeira. Então, aqui também uma referência à crise econômica, à dificuldade econômica, à falta de investimentos em áreas sociais para que sobrasse dinheiro mais para os bancos, que é isso da especulação financeira. E a própria reunião de pessoas, né, numa manifestação pública com muitos participantes e tal, que era uma forma de tentar lutar contra o regime, já que não havia, né, eleições diretas e tal. A luta pela anistia ampla, geral e restrita tem desdobramentos no presente, a exemplo da Comissão da Verdade. Discorra sobre essa comissão. Esse item B, caracterizar mais ou menos, explicar bem por cima o que seria essa tal da Comissão da Verdade que está acontecendo, né, na atualidade. Você mais ou menos já ouviu falar, sabe para que ela serve, o que ela fez. No primeiro momento seria até interessante você não usar a palavra punir, porque do jeito que ela foi criada, ela não tem esse poder. A Comissão da Verdade é um grupo de estudo, na verdade aí tem jornalista, tem historiador, tem familiar de preso, tem advogado, tem juiz e tal, que se reuniram, ainda tem alguns trabalhos, mas agora já deu uma parada, mas que se reuniram para tentar levantar as informações que estavam perdidas sobre o que aconteceu. Por isso, Comissão da Verdade. Então, a de construir um discurso baseado nos fatos, nos acontecimentos, especialmente do ponto de vista das vítimas da ditadura. Mas ela não tem o poder de polícia, de prender. Então, as informações levantadas por essa comissão não servem para garantir a prisão, a condenação de um torturador, por exemplo. Teve até militar aposentado que foi na comissão, como é que diz?
confessou que participou de tortura, que torturou pessoas, que escondeu cadáver de pessoas e tal, e o cara não foi preso, saiu dali andando, né? Porque ela não era tipo um julgamento, era-se muito um julgamento histórico e não policial e tal. Então é basicamente isso, um grupo de estudos para tentar construir um discurso mais adequado sobre o que realmente aconteceu. Essa próxima, sobre o período colonial, é uma das questões também que, pelo menos no item A, dá para pular a leitura do texto. Considerando o período colonial brasileiro, explique a afirmativa: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. É só lembrar que a base da economia brasileira no período colonial foi a plantation, a agricultura, monocultura de exportação e tal, sobretudo da cana, no caso aqui do senhor de engenho, e que praticamente todas as atividades eram realizadas por pessoas em condição de escravos, desde a lavoura até o corte, a moagem, tudo praticamente era feito pelos escravos. Então era, na verdade, só descrever esse quadro da economia colonial brasileira se fundamentando na monocultura da cana-de-açúcar, e quem estava por trás dessa atividade, o africano, na condição de escravo. B. Qual a posição assumida pelo padre Antonil frente ao tratamento dispensado aos escravos? Qual a posição assumida pelo padre frente ao tratamento dispensado aos escravos? Aí tem que ler mesmo. Os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles o Brasil não é possível fazer, conservar ou aumentar a fazenda, nem ter um engenho corrente. E do modo como se há com eles, depende tê-los bons ou maus para o serviço. Por isso, é necessário comprar cada ano algumas peças e reparti-las pelos partidos, roças, serrarias e barcas. E porque comumente são de nações diversas, e uns mais boçais que outros, ou de forças muito diferentes, se há de fazer a repartição com reparo e escolha, e não às cegas. No Brasil costumam dizer, para o escravo são necessários PPP, a saber, pau, pão e pano. E, posto que comecem mal, principiando pelo castigo que é o pau. Contudo, provera a Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco provada ou levantada, e com instrumentos de muito rigor, ainda quando os crimes são certos, de que se não usa nem com os brutos animais. A posição do padre é contrária aos excessos, aos castigos
demasiadamente violentos aos quais os escravos estão submetidos. Então ele está também a favor de um castigo. Ele defende a escravidão. Você vê que fica nítido que ele não é um crítico da escravidão, mas o que ele está criticando aqui são os excessos, e sobretudo da força, né? Começaram mal, disciplinando pelo castigo, que é o pau. Contudo, provera a Deus, especialmente aqui, provera a Deus que tão abundante fosse o comer e o vestir, como muitas vezes é o castigo, dado por qualquer causa pouco provada ou levantada, com instrumentos de muito rigor e tal, né? Então ele condena, na verdade, o exagero, o castigo exagerado, desproporcional. Esse é o Antonio. Legal esse também. Ele é curtinho. A tecnologia tem sido o catalisador da mudança social desde antes do matemático grego Arquimedes demonstrar que a água pode ser levantada para irrigar um terreno ressecado acima de um fluxo de água, por meio de um mecanismo contínuo propulsor dentro de um tubo flexível. Contudo, ao mesmo tempo, a diferença entre os contemplados e os tecnologicamente carentes tornou-se um abismo. Para cada um que agora compra sua passagem de avião, trem e ingresso de teatro online, milhões ainda esperam pela eletricidade por água limpa corrente. Com base no texto, descreva duas características fundamentais da Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Com base no texto, duas características fundamentais da Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Acho que esses duas características fundamentais que aparecem no texto é que a Revolução Industrial possibilitou a produção de bens materiais, a evolução dos meios de transporte de forma muito intensa, como é citado aqui, né? Avião, trem, eletricidade e tal. Por outro lado, contraditoriamente, acirrou ainda mais o abismo social entre as pessoas do mundo, entre os que têm e os que não têm os produtos provenientes da Revolução Industrial. Isso aí mesmo. Então, primeiro dizer que a Revolução Industrial possibilitou a fabricação, né, a produção de muitos bens, o avanço dos meios de transporte, de comunicação, mas intensificou a desigualdade entre aqueles que têm e que não têm acesso a esses produtos. E a B, muito boa também, discuta as relações entre desenvolvimento tecnológico e bem-estar social no mundo contemporâneo. As relações entre desenvolvimento tecnológico e bem-estar social no mundo contemporâneo. E aí? Eu pensei numa relação inverso de quanto mais desenvolvimento tecnológico, bem-estar social é mais afetado. Uma desigualdade, só uma certa parte da população assim vai usufruir ou vai ganhar com esses desenvolvimentos tecnológicos, e outra parte, a maioria vai sofrer ainda mais.
podia falar da questão contraditória. É uma relação bastante contraditória essa entre desenvolvimento tecnológico e bem-estar social, porque, por um lado, quando você pensa num lugar com bem-estar social, pensa numa sociedade que possua bem-estar social. Você não vai pensar em índio, você não vai pensar em aborígene, você não vai pensar em esquimó, você vai pensar em norueguês, você vai pensar em japonês, você vai pensar em dinamarquês, canadense e o estadunidense e tal. E o que identifica esses povos? O acesso aos frutos da tecnologia. É medicina fudida, é remédio fudido, é ar-condicionado, aquecedor, automóvel, avião, computador e tal. Por outro, então, a gente pode associar o desenvolvimento tecnológico ao bem-estar social no mundo, sim. Porque hoje não tem muito como pensar em bem-estar social sem a tecnologia. Porém, cada dia que passa, o abismo entre os que têm acesso a essa tecnologia e os que não têm é cada vez maior, produzindo então enormes contingentes de pessoas completamente desprovidas de bem-estar social. Essa 12 é fodástica, bem extensa e tal, muita coisa interessante. O item A, com base nos documentos citados no conhecimento sobre o tema, contextualize o poder dos Estados Unidos em relação à América Latina nos anos 60 e 70. Então, basicamente essa questão ela aborda a influência do imperialismo tal dos Estados Unidos na América Latina nas décadas de 60 e 70. O que está acontecendo de importante em 60 e 70? Guerra Fria, expansão das multinacionais pelo mundo, difusão do American Way of Life, ditaduras, intervenções explícitas ou implícitas, políticas e econômicas dos Estados Unidos na América Latina. É basicamente isso. Então a tirinha vai abordar isso de forma irônica, né, e cômica. O segundo texto também vai falar do interesse dos Estados Unidos de combater o comunismo, sendo tipo um pretexto, né, para interferir. E o 3 é uma fala aí do presidente da época, lá do governo da época, dizendo que as empresas têm que continuar insistindo no Brasil e tal, porque o Brasil é um parceiro importante, não sei o que, não pode abandonar o Brasil por causa de alguns sentimentos anti-americanos, né, que tem que insistir porque vale a pena o Brasil. Então, com base nos documentos e os conhecimentos sobre esse tema, contextualizar o problema, o poder dos Estados Unidos em relação à América Latina. Basicamente, tem que destacar que os Estados Unidos da América é o país mais desenvolvido em termos econômicos, militares, culturais não,
da indústria cultural, sim, né? Não cultural, especificamente econômico e militar, econômico, político e militar. E que nesse momento destacado, década de 60 e 70, eles utilizam esse poder para levar vantagens econômicas, tendo como pano de fundo o papel, a prerrogativa de defender o continente americano do comunismo, das ameaças externas e tal, uma espécie de xerife, de guardião da democracia na América e tal. O item B, bem legal também, pede para comparar. Os documentos citados interpretam o mesmo contexto de diferentes formas e identifique as diferenças entre eles. O primeiro é a tirinha da Mafalda. O Quino está criticando essa americanização da escola. A professora fala que vai falar da identidade nacional e a molecada responde Então, de forma humorada e irônica, ele critica a influência excessiva cultural dos Estados Unidos aqui na América Latina. Então é um texto cômico e irônico em relação à influência cultural dos Estados Unidos. Texto 1. Já o texto 2 parece mais um texto jornalístico, né? Que faz uma análise mais técnica do papel dos Estados Unidos aqui na América. Contrabalancear a influência do comunismo, dos movimentos subversivos, os técnicos e ideólogos do imperialismo põem em prática programas culturais, reformas do sistema de ensino. Então parece mais um texto jornalístico, descritivo, né? Técnico, sobre o que está acontecendo aqui na América. E o texto 3 é um texto oficial do governo. Honestamente, a melhor maneira de nos desembaraçarmos dessa pequena área de dificuldades, o sentimento anti-americano na América Latina, não é cessar os investimentos americanos, mas fomentá-los. Portanto, a empresa americana, sendo hóspede desses países, deve agir como um correto cidadão industrial. Ou seja, falando para insistir aqui que vai dar certo, que vai superar essas dificuldades momentâneas aqui na América Latina e tal. Então é mais que o texto 3 é um texto oficial do governo, dando diretrizes para a ação das empresas multinacionais. Beleza, mais um. Aí teve várias épocas, você lembra? Isso é bem interessante.
logo no começo da colonização dos Estados Unidos, tinha aquela ideia do destino manifesto. Você lembra de que Deus teria escolhido aquela galera para dominar o mundo e espalhar para o mundo os ideais? Então eles seriam tipo o povo escolhido por Deus. Eu confundo um pouco. Destino manifesto. Aí, o destino manifesto então é mais antigo. Ele está presente até hoje, ele é muito forte até hoje. Porque o estadunidense é um idiota? O estereótipo do idiota estadunidense que se acha superior aos outros e que os muçulmanos, os árabes só querem atacar eles com inveja, porque eles são mais avançados, eles são os melhores, o destino manifesto ainda arraigado, que Deus escolheu eles e que tal, e que o cristianismo é superior ao islamismo, está tudo arraigado ali. Aí, século XIX, isso é século XVIII, que é 1700 e pouquinho, a colonização. Século XIX, que é 1800 e pouco, é o período das independências da América. É nesse contexto que vem o Monroe, América para os americanos, para legitimar a influência dos Estados Unidos na América e tirar os europeus da jogada. Aí a doutrina Monroe. Aí, já nos anos 1900 e pouquinho, começo do século XX, vem a política do Big Stick, que é do grande porrete, que é do Theodore Roosevelt, que é usar a força para fazer valer os interesses dos Estados Unidos nos países riquinhos de merda, principalmente na América Central, que ousar levantar a voz dos Estados Unidos. Vocês têm que entregar tudo para eles. Aí, ditaduras. De uma certa forma, começa aí, mas é antes das ditaduras. Tem já, mas é um período que ainda nem tem democracia direito. É um período que ainda está muito autoritário e tal. Então é mais assim, o governante que não aceitar o que a gente quer, a gente mata, tira, invade, coloca outro e tal. De uma certa forma já é mostrando o que eles vão fazer nos próximos tempos, que aí vai ser o maior exemplo da ditadura mesmo. Aí vem a política da boa vizinhança, que é durante a Segunda Guerra Mundial, que é aquela tentativa de mostrar que eles são legais, que eles são gente boa, Zé Carioca, Carmen Miranda, o cinema, não sei o que, nós somos legais, gostem da gente, tá? Não precisa ter medo da gente não, pague pau, é a política da boa vizinhança, né? E aí nos anos 60 e 70, depois da Segunda Guerra Mundial, vem a Aliança para o Progresso. A Aliança para o Progresso é tipo um projeto de investimentos econômicos dos Estados Unidos na América Latina para desenvolver a economia. Só que isso é uma canalice, porque na verdade, por trás desses investimentos, o que tem é o governo não cobrar imposto, reganhar as pernas para eles, deixar eles roubar tudo que é minério, agricultura e tudo mais, pagar uma mixaria para os empregados, sonegar imposto. Isso daí que é a Aliança para o Progresso. Daí que surgem os movimentos anti-americanos. E aí que o governo vai falar, não, esses movimentinhos aí nós vamos pôr no bolso, não desiste não. E assim, a imagem recente é a guerra ao terror, que o Brasil não vai se envolver tanto, tá, mas que justifica a intervenção dos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo, porque eles estão ajudando a combater o terrorismo. Antes do terrorismo era a guerra às drogas, que eles estariam no negócio da Colômbia e tal, e mesmo aqui no Brasil, de uma certa forma, eles metem o BD também, e tem que combater as drogas. Agora a Denard já atua um pouco. Então, eles têm umas prerrogativas de que eles têm o direito de atuar em qualquer lugar do mundo onde exista o tráfico de drogas, porque a missão deles é combater o tráfico de drogas no mundo. E o tráfico de drogas no Brasil pode parar lá nos Estados Unidos, a droga traficada no Brasil pode parar lá, então eles têm o direito de interferir aqui para impedir que um mal aconteça lá. O terrorismo é a mesma coisa, né? Invadir países e tal. Ok. Acho que era basicamente isso. Aí vem essa 13 que vai nessa linha aí também, né, de política externa dos Estados Unidos, ó. Com base nos seus conhecimentos sobre o tema, discorra sobre a chamada Guerra Fria, ocorrida após a Segunda Guerra Mundial. Nesse item não precisava nada do texto. Guerra Fria é muito simples a definição. Você lembra assim, com poucas palavras, como é que você define a Guerra Fria? O que foi a Guerra Fria?
ideológica. Disputa, ótimo. Então, uma disputa de caráter ideológico, bélico também, mesmo que muitas vezes mas teve guerra do Vietnã, teve as guerras quentes, né? Mas teve também a corrida armamentista e tal, mas foi então principalmente uma disputa de caráter ideológico, político, econômico, militar e tal, entre quem? Isso é fundamental. Deixar claro. Que defendia e a União Soviética que defendia o socialismo. Beleza, era só isso. Caracterizar a Guerra Fria é isso. Que dia que é a prova? Domingo tem a primeiro dia, aí essa prova aqui é na segunda. E na terça e na dezembro. E o segundo e terça. Você vai pra lá hoje. Muito bem. Aí o B vai ter que dar uma lida nos textos, porque a partir dos textos analisa as relações entre desenvolvimento científico, tecnologia e poder no mundo contemporâneo. Olha que louco. Se a bomba fugir ao controle, se não aprendermos a conviver para que a ciência venha trabalhar para nós e não contra nós, nosso futuro é certo. As cidades dos homens irão desaparecer da face da terra. Isso daqui foi um maluco que escreveu em 1946, logo depois de Hiroshima e Nagasaki, uma visão, né, para a época muito lúcida. Aí vem o outro. É de se esperar que os conflitos de interesse entre grandes potências venham a surgir no futuro, da mesma forma como surgiram no passado. E não existe no mundo uma autoridade com o poder de adjudicar esses conflitos. As negociações têm lugar à sombra do poderio militar que as grandes potências conseguem reunir. Enquanto esse estado de coisas vigorar, o perigo da guerra estará presente. Contra esse cenário, a existência das bombas atômicas aumenta ainda mais o risco de guerras virem a ocorrer. Se dois países, usemos como exemplo os dois mais poderosos, Estados Unidos e a Rússia, acumularem grandes estoques de bombas atômicas, é provável que uma guerra venha a eclodir mesmo que nenhum deles deseje lutar. A partir dos textos, analisa as relações entre desenvolvimento científico, tecnologia e poder no mundo contemporâneo. Eu imagino que basicamente aqui é você escrever o fato do desenvolvimento científico culminar com a fabricação de armamentos de altíssima tecnologia, e esses armamentos funcionam como um dos principais suportes para o poder no mundo atual. Nós podemos aqui, né, destacar dois países extremamente influentes no mundo, e os Estados Unidos até tem outras coisas como cultura e tal, mas a Rússia, sobretudo, quando a gente pensa em poder russo hoje, está estritamente ligado a armamentos, né, ao poderio militar. Então era basicamente escrever isso. Só amarrar uma palavra numa ideia e na outra.
Essa 14, muito interessante, o assunto é Guerra do Paraguai, conflito importante na história do Brasil. Tem duas imagens aí, que são tipo Charles e tal, que apareceram nos jornais da época, cada um de um país e tal. Observe as imagens publicadas durante a Guerra do Paraguai, pelo jornal paraguaio El Centinela e pela revista ilustrada brasileira Vida Fluminense, e leia os textos. Então essa de cima aí, ó, El Centinela, 1867, que é no auge da guerra, está mostrando aí, ele imperador, que país que tem imperador entre o Paraguai e o Brasil? É o Brasil, então só pode ser o Brasil. Almirante Tamandaré é o chefe do exército do Brasil, e o Polidoro é da Armada, da Marinha, né? Que seria tipo da Marinha. Beleza. E que fazem aqui esses três? É o imperador do Brasil, o Visconde de Tamandaré e o Marechal Polidoro, que estão em conferência secreta sobre a Guerra do Paraguai. Zoaram, né? Tá. Aí vem o do Brasil. Notícias do Sul. Tendo dado cabo de tudo quanto havia de bípedes no Paraguai, o El Supremo, que tem muita paciência, acha ainda meio de reorganizar um novo exército de quadrúpedes, a quem faz proclamação, a qual os soldados entusiasmados respondem: au, 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 miau, miau, miau. Louco também. Considerando as imagens, os textos e conhecimentos sobre o tema, apresente uma síntese fundamentada sobre a Guerra do Paraguai. Então, como é que a gente resume a Guerra do Paraguai? Foi um grande conflito que ocorreu na América do Sul, envolvendo os países banhados pelo Rio da Prata. A essência dessa guerra era uma disputa para ver quem iria controlar a bacia do Rio da Prata, a navegação do Rio da Prata e alguns territórios adjacentes a essa bacia. Então, na essência, era dizer que foi um conflito de grandes proporções aqui na América do Sul. Se pudesse até citar os países, né, envolvendo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Pelo domínio da bacia contínua. Essa é a E a B, a partir das imagens, dos textos e dos conhecimentos sobre o tema, analise o papel desempenhado pela imprensa nesse conflito. De uma maneira geral, o que você entende assim, como o papel da imprensa durante o conflito? Os paraguaios meio que encontram o Brasil e o Paraguai. Então, o que a imprensa está fazendo aqui? Ela está essa rivalidade e tal. Então a gente pode colocar aqui o papel da imprensa como sendo um porta-voz oficial, né? Ou então difundindo visões que estimulam as rivalidades, né? A inimizade entre os dois países. Estimulando a rivalidade. Muito louco.
Muito bem. Essa 15 é uma questão bem simples, rápida, direta, objetiva, bem diferente. Tem um texto assim interessante, mas se você precisasse ganhar tempo, com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, explique o papel desempenhado pelo DIP durante o Estado Novo. Seria legal ler o texto, porque ele poderia te dar uns guias do que você destacar, né? Basicamente, o DIP era um departamento tão específico que o texto não vai trazer muita novidade. Você lembra o que significa DIP, o que era o Estado Novo, para que ele servia, mais ou menos nesse contexto? Estado Novo do Vargas, aquele período autoritário, ditatorial do Vargas, 37 a 45, foi ali que o DIP pegou para valer. O que fazia esse DIP? Para que ele servia? Fazia essa propaganda sobre o governo para exaltar o governo, criar uma imagem favorável do governo para a população, por isso propaganda. E a outra faceta dele, além de produzir a propaganda a favor do governo Vargas, a de censurar os meios de comunicação da época. Então, explique o papel desempenhado pelo DIP. O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, era responsável pela censura na imprensa e pela produção da propaganda oficial do governo. Essa próxima. No século XXI, o mundo ainda não conseguiu se desvencilhar do etnocentrismo, dos nacionalismos, localismos radicais e preconceitos. Muro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fora pretos, o símbolo da suástica. Parede em Paris, tradução livre, tal. Cura vitoriosa para a merda judaica é Auschwitz. Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre o tema, escolha um momento da história da humanidade para discorrer sobre práticas de intolerância. Não sei quanto a você, mas eu acho que o melhor momento possível seria o atual. Porque tem vários exemplos de atos de intolerância religiosa. Você pode falar da depredação que muitas localidades ligadas a religiões afro-brasileiras vêm sofrendo. Você já ouviu falar que vários terreiros, vários locais onde se comunga, né, algum tipo de fé de origem africana tem sido depredado, pessoas violentadas, então é uma intolerância. Na TV mesmo, muitas personalidades falando, macumba e tal, propagando, né, nas igrejas evangélicas, propagando o ódio, a intolerância contra as religiões de afrodescendentes de matriz africana, né, que seria o termo, religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda. Também isso também seria muito legal, os vários exemplos de personalidades negras que vêm sofrendo ataques racistas nas redes sociais, como a atriz Thaís Araújo, aquela apresentadora da Parte do Tempo lá do Jornal Nacional, Maju, se não me engano, quem mais famoso que sofreu? Seriam dois exemplos emblemáticos, né, de personalidades que foram atacadas em redes sociais com comentários racistas.
os ataques na França, e não vamos nem especificar que por trás tem Estados Unidos, aquelas coisas, mas de uma certa forma é um ato de intolerância contra, né, o Ocidente, tá? Intolerantes são fundamentalistas muçulmanos matando os outros, então também os ataques terroristas, você tinha falado, contra os gays, os espancamentos e calúnias também contra os homossexuais, muita coisa, né? Muitos exemplos. Acho que é isso. Nos Estados Unidos também poderia colocar a questão racial, os assassinatos de negros por policiais, sem motivos, né? Uso desmedido da força, também vale. Isso aí. Não caiu nada de guerra mundial. Caiu uma do pós-segunda guerra, nessa da parte das bombas atômicas aqui, que já pegou mais com Guerra Fria, né? Mas não pegou. Pode ser que esse ano eles perguntem, né? Sobre a primeira que fez aniversário no ano passado, então falaram muito dela, né? A questão, até ligando aqui com tecnologia, foi a primeira guerra da era industrial para valer mesmo, né? O Brasil também, né? A Segunda Guerra Mundial aumentou a indústria interna. Ajudou a desenvolver tanto na primeira como na segunda, né? As repercussões no Brasil, desenvolvimento econômico. Sempre a postura do Brasil, né, do lado de quem o Brasil ficou contra a Alemanha, de uma certa forma, tanto na primeira como na segunda, né, entrou contra a Alemanha. Esse tema que faltou aqui. Não sei se é muito caráter deles aqui, mas não caiu nenhuma rebelião, nenhum movimento de contestação no Brasil colonial, imperial, só caiu o negócio da ditadura militar, então talvez caia alguma coisa tipo uma Inconfidência Mineira, uma Conjuração Baiana, Revolta dos Mascates, uma coisa assim, né? A Guerra do Contestado, foi lá, um movimento importante também, Revolução Federalista. República Velha, não caiu muita coisa. A questão do voto de Cabresto, né? É um tema forte. Grécia e Roma não caiu, caiu uma de Egito, né? Então às vezes cai alguma de Grécia. Essa daqui não é mais antiga, assim, né? Isso, de antiguidade só essa. Então às vezes esse ano, e foi nessa última prova, então talvez nesse ano não será Egito, muito provavelmente, ou vai ser Fenícia. Está ligado no negócio da Síria, né? Onde hoje é a Síria, tinha os fenícios, navegação ali no mar Mediterrâneo, então alguma coisa assim. Ou então Grécia mesmo, a própria crise grega, teve alguma relação, e aí vai para vários, desde a filosofia até a própria organização da sociedade, economia, comércio, agricultura. É uma aposta aqui, né? Fenícios ou Grécia, para puxar um gancho com a atualidade. Tanto na Síria como na Grécia, esse ano passado caiu muita coisa, né? Aconteceu muita coisa. Mas é uma provinha que, de uma maneira geral, não traz muitos imprevistos, nem, né? É uma prova bem
legal assim, de fazer, que contempla mesmo o que a gente vê ao longo do ano, nas aulas, o que está no material, né, os tópicos e tal. Você vê, ó, Revolução Industrial, características gerais, Revolução Francesa, características gerais, Guerra Fria, características gerais. Você vê que é tudo coisa. Guerra do Paraguai, resumir Guerra do Paraguai, resumir ditadura, características da ditadura. Né? Não achei uma prova difícil. Achei uma prova inteligente, bem feita. E eles pegam uns pontos assim que está mesmo em discussão, o machismo, ou coisa dos intolerância, os rolezinhos, né, as manifestações populares, a corrupção, né, investigações contra a corrupção, um tema importante também, né, ter um mínimo de noção, Operação Lava Jato, que é envolvendo superfaturamento de contratos com estatais, como a Petrobras, que beneficia empresas, que por outra vez financiam partidos, que usam esse dinheiro para ganhar eleições, né? Então, uma coisa legal também. É isso. Terrorismo, né? Uma noção aí de Estado Islâmico, de Síria, refugiados e tal, né? Oriente Médio.